Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. O meu nome é Bruna, eu sou uma mulher cristã vivendo em missão e neste vídeo de hoje eu quero nos relembrar que não há como servirmos a dois senhores. Precisamos fazer uma escolha, tomar uma decisão a respeito de quem é verdadeiramente Senhor sobre as nossas vidas. Bom, em primeiro lugar quero pontuar que quem disse isso foi o próprio Jesus. Está escrito no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, verso 24, uma fala de Jesus que diz assim: Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Então, nós precisamos fazer uma escolha a respeito de quem será o nosso Senhor. Jesus, Deus, o Espírito Santo e a sua palavra, né? Que na verdade é um só, é uma coisa só, terão o senhorio sobre a nossa vida ou o mundo e o que no mundo há. Bom, nós já sabemos, de acordo com a própria palavra de Deus, que o mundo jaz no maligno, conforme está escrito em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4 a 6. Sabemos também que o diabo, o inimigo das nossas almas, é o príncipe deste século, conforme está escrito em 1 João, capítulo 5, verso 19. Escrito assim: Sabemos que somos de Deus e que o mundo está sob o poder do maligno. Então, nós estamos aqui vivendo neste mundo que jaz no maligno, que tem um príncipe, né, regendo ele, que é inimigo das nossas almas. Mas nós podemos, desde já, vivermos aqui o reino de Deus, estarmos aqui neste mundo que jaz no maligno, sob o senhorio da palavra de Deus, sob o senhorio da autoridade de Deus, vivendo o reino de Deus. Nós fazemos isso, nós nos conectamos a Deus e vivemos o reino de Deus através da presença sobrenatural do Espírito Santo aqui, né, aqui neste mundo e nas nossas vidas e através da revelação da palavra de Deus. A presença sobrenatural do Espírito Santo nos ensinando, nos instruindo, nos guiando a caminharmos na presença de Deus, ela acontece nas nossas vidas dentro dos parâmetros já pré-estabelecidos pela Bíblia, porque a Bíblia é a revelação de Deus. É através da Bíblia que Deus se revela quem Ele é, os atributos dele, o plano de redenção, o projeto dele para as nossas vidas. Então, o Espírito Santo sobrenaturalmente atua sobre as nossas vidas dentro dos parâmetros pré-estabelecidos na Bíblia. Nada que vem do Espírito Santo está aquém ou além do que já está estabelecido na Bíblia. Inclusive, está escrito em Gálatas, capítulo 1, verso 8, assim: Ainda que um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anatema. Então, dentro da ministração do Espírito Santo, da atuação sobrenatural do Espírito Santo nas nossas vidas, nada vai aquém ou além do que já está pré-estabelecido, pré-revelado por Deus na Bíblia, na sua palavra. Então, é o seguinte, estamos aqui neste mundo que jaz no maligno, mas podemos e devemos começar a viver o reino de Deus aqui, né? Viver o reino de Deus aqui, tendo Jesus como verdadeiramente o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Rei, né? Tendo Jesus o domínio, a liderança, o comando. Para isso precisamos fazer uma escolha. Precisamos fazer uma escolha. Viver o poder sobrenatural do Espírito Santo sobre as nossas vidas, né? O Espírito Santo que um dia nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, como está lá escrito em João, capítulo 16, verso 8. O Espírito Santo que completa a obra de Deus nas nossas vidas até o dia perfeito, conforme está escrito na carta, né? Do apóstolo Paulo à igreja de Filipos, aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo.
O Espírito Santo, que é o Consolador que Jesus nos enviou, né? Conforme Ele prometeu, mas eu vou enviar o Consolador e eu estarei com vocês até a consumação dos séculos, estarei todos os dias. É fala de Jesus, conforme está escrito no Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, verso 20, que diz assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então decidimos que verdadeiramente esse senhorio se estabeleça sobre as nossas vidas, o senhorio do Espírito Santo de Deus, através da palavra de Deus, da palavra revelada de Deus, ou decidimos viver o senhorio do mundo. Não existe um meio caminho, não existe um meio termo. É preciso fazer uma escolha. É preciso fazer uma escolha. Não há a opção de ficar em cima do muro. Bom, o mundo, conforme eu já falei, é governado pelo maligno. O mundo já está corrompido, condenado e é inclinado a corromper ainda mais, cada vez mais, os padrões divinos. Temos que fazer uma escolha. Não existe meio termo, né? O mundo e as suas concupiscências passarão. Já existe um destino pré-estabelecido para este mundo, né? Em Mateus capítulo 24, versos 35, está assim: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. A palavra de Deus é eterna, ela não passará, ela tem se cumprido e ela se cumprirá. Mas precisamos decidir, é a palavra de Deus que tem senhorio sobre as nossas vidas ou estamos sendo guiados pelos padrões deste mundo? Este mundo corrompido, este mundo já condenado, este mundo que passará. Não existe licença bíblica para o meio termo, para metade do caminho. Não existe licença bíblica para isso. Sinto te informar, meu irmão, né? Porque como eu falei, foi o próprio Jesus que disse, não dá como servir a dois senhores. E foi o próprio Jesus que disse assim também, eu sou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Está escrito no Evangelho segundo João, capítulo 14, verso 6. E ele disse também, está escrito no Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, do verso 13 ao 14. Longa é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. Estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. Jesus é o caminho, né? Ele é o caminho, né? Pegamos a nossa cruz e seguimos ele. Ele é o único caminho de acesso a Deus. É o único caminho para se viver o senhorio de Deus sobre as nossas vidas. E a Bíblia, Jesus ele é o caminho e ele é também o nosso destino, né? O nosso alvo, como o apóstolo Paulo diz, caminho para o alvo. E a Bíblia é o manual de instrução, é como se fosse o mapa, né? O guia de acesso. A Bíblia nos orienta nesta caminhada, nos orienta a caminharmos por este caminho. Só há esta forma, o senhorio do Espírito Santo, através da revelação da palavra de Deus, a palavra de Deus nos instruindo, nos ensinando, nos guiando a caminharmos com a nossa cruz, seguindo Jesus, né? Porque Ele é o caminho, Ele é também o destino, Ele é também o alvo, e só conseguimos caminhar o seguindo verdadeiramente. Ele mesmo disse que a porta, estreita é a porta e apertada é o caminho. A única instrução de acesso que temos para atravessar este caminho é a revelação da palavra de Deus, né? É preciso fazer uma escolha. Estou insistindo, né, que é preciso fazer uma escolha, né, sobre quem será o Senhor verdadeiramente, né? Não temos como servir a dois senhores. E eu vou contar o meu próprio testemunho, né, da minha caminhada diante de Deus. Eu tenho essa sensação de que Deus sempre foi presente na minha vida, sempre foi uma pessoa, uma realidade na minha vida, desde a minha infância, né? Eu sempre tive uma relação com Deus, sabe? Sempre tive esse interesse por Deus e pelo céu. Cresci assim, eu me converti ainda na adolescência, me batizei na adolescência, mas honestamente eu tive uma caminhada diante de Deus, eu tive uma fé vacilante, eu tive uma caminhada inconstante, eu não tinha uma estabilidade
na minha caminhada diante de Deus, né? Foram altos e baixos. Eu tive momentos de muita devoção, de muita busca, e eu tive momentos que eu tive um olhar, uma visão, uma fé totalmente adúltera. Eu estava servindo a dois senhores, né? O meu coração estava entranhado nas coisas desse mundo, havia muitos desejos, entendeu? Enfim, eu estava servindo a dois senhores. Foram altos e baixos, foram momentos de fidelidade ao Senhor e foram momentos em que eu estava sendo guiada pelos padrões do mundo, pelas corrupções e desejos do meu próprio coração. Eu não conseguia manter, apesar de já conhecer a palavra de Deus, de conhecer a verdade, eu não conseguia me manter estável na minha caminhada, né? E eu agradeço a Deus, né, por não ter partido, por não ter morrido naquela época. Eu agradeço, eu louvo por Ele ter me dado a oportunidade de repensar isso tudo, de me arrepender e de começar uma caminhada fiel, né, e perseverante na presença dEle, de ter feito a escolha de verdadeiramente a palavra dEle, ter o senhorio, a palavra dele e a ministração sobrenatural do Santo Espírito de Deus verdadeiramente serem senhores sobre a minha vida, né? Me direcionando a caminhar, seguindo o meu Jesus para o alvo que é o meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu sou formada em História. Eu era, assim, super interessada em filosofia, em psicologia. Eu tinha uma estante de livros de história, de filosofia, de psicologia. Eu tinha minha mente completamente dominada pelo politicamente correto, sabe? Pelos padrões intelectuais deste mundo. A minha visão de mundo estava já totalmente dominada por esses padrões intelectuais deste mundo. E isso corrompia o meu relacionamento com Deus, embaraçava a minha visão de Deus, embaraçava o meu olhar sobre a Bíblia e a aplicação verdadeiramente da Bíblia, da instrução bíblica na minha vida, sabe? Eu vejo claramente isso. Naquele momento, talvez eu não tinha total noção disso, do quanto a minha visão era adúltera, do quanto eu era infiel, do quanto a minha fé era oscilante, era vacilante, e provavelmente eu estaria perdida se eu tivesse morrido naquele momento, naquela época, né? Enfim, quero compartilhar com vocês uma situação específica, por exemplo, que eu lembro uma vez que eu estava lendo um livro. E desculpa porque eu não lembro direito, eu não lembro na verdade o nome do livro, nem o nome do autor do livro. Só sei que era um livro americano, não sabia em inglês na época, eu estava lendo a tradução. E o autor do livro, ele trazia o exemplo sobre Faraó tentando negociar a liberdade do povo, né? Quando Faraó chega para Moisés e fala: eu deixo o povo sacrificar aqui por perto. Diga ao povo para não ir para longe. Vocês podem sacrificar o Deus de vocês, mas fiquem aqui por perto, só não vão para longe, né? E aí ele faz aquela analogia, né? O autor do livro faz aquela analogia com a vida cristã atual, né? Porque hoje nós estamos, né? Muito grande parte da igreja está vivendo distante de Deus e dos padrões de Deus, né? E distantes longe da Bíblia, mesmo estando dentro da igreja e participando da comunidade cristã, né? Tem até uma boa intenção, amam a Deus como eu acreditava que eu amava a Deus, que eu amava Jesus, até gostava de ir à igreja, de fazer o meu sacrifício. Muitos vivem assim, estão distantes de Deus, não estão sendo fiéis a Deus. Deus não está verdadeiramente sendo o Senhor da vida deles. E estão vivendo isso dentro da igreja e dentro da comunidade cristã. Ele faz essa associação, né? Faraó permitiria que eles sacrificassem a Deus, contanto que eles ficassem por ali, né? Que não existisse a liberdade plena, né? E é como muitos cristãos estão vivendo, né? Vivendo, servindo a dois senhores, com uma mentalidade moldada aos padrões desse mundo, corrompida, e isso corrompe a nossa visão de Deus, o nosso relacionamento com Deus, e verdadeiramente que a palavra de Deus se cumpra nas nossas vidas. Chegou um momento, não só este livro, né, mas muitas outras palavras foram ministradas sobre a minha vida. Eu louvo a Deus pelo ministério que eu faço parte.
Eu não moro mais no Brasil, mas eu continuo vinculada a um ministério em Salvador, a Igreja Batista Missionária Ágape. Eu louvo a Deus por esse ministério, por todas as palavras que foram ministradas sobre a minha vida lá. E lá eu tomei uma decisão de verdadeiramente, tomei a decisão de querer que Deus e unicamente Deus tivesse senhorio sobre a minha vida. Que o Espírito Santo de Deus, através da palavra dele, verdadeiramente tivesse senhorio na minha vida. Eu tomei a decisão de... Eu renunciei. Eu tomei a decisão, orei ao Senhor. Eu renunciei aos padrões do mundo que já estavam entranhados na minha vida. Os padrões intelectuais e de visão que já estavam totalmente entranhados na minha vida e que me embaraçavam o meu olhar. Eu renunciei àqueles padrões. Eu pedi perdão a Deus e eu comecei uma nova caminhada. Eu comecei uma caminhada que, na verdade, é recente, né? São 5 anos, né? Estou no meu 5º ano nesta caminhada de verdadeiramente buscar viver o senhorio de Deus na minha vida. Eu mergulhei na Bíblia, no estudo bíblico, numa busca por Deus, não porque eu queria conhecer a Bíblia para dominar a Bíblia, mas porque eu entendi perfeitamente que a Bíblia precisava me dominar, que a minha mente precisava ser modificada, que eu precisava ser transformada de acordo com a palavra de Deus. Eu busquei e eu continuo buscando enquanto eu estiver viva. Eu estarei nesta busca para que a palavra de Deus se cumpra em mim, mude a minha mente, direcione o meu olhar, seja o meu manual de instrução no meu caminho. O meu caminho é Jesus, ele é o meu caminho, ele é o meu destino, ele é o meu alvo, ele é o meu Senhor, ele é o meu Salvador. Eu louvo a Deus por eu ter tido esta oportunidade de repensar o quanto eu estava sendo infiel, o quanto a minha visão era adúltera, o quanto a minha mente estava moldada aos padrões deste mundo e que isso corrompia o meu relacionamento com ele, embaraçava a minha visão a respeito dele, a imagem que eu tenho de mim mesma e de quem eu sou em Deus e no reino dele, tudo, né? Porque a minha mente estava moldada aos padrões deste mundo. Eu agradeço a Deus por ter entendido isso, porque o Espírito Santo abriu os meus olhos. Eu não poderia ter entendido isso e estar nesta caminhada, né? Sem o Espírito Santo ter feito, ter aberto a minha mente, a minha visão, né? E estar completando a obra que ele começou na minha vida. Sem o poder sobrenatural do Espírito Santo, isso não teria acontecido. Eu não estaria aqui. É o Espírito Santo que faz isso em nós, né? Que revela a palavra de Deus para nós. Hoje a Bíblia tem sido o alimento da minha alma e será por toda a minha vida. É uma caminhada constante, nós estaremos sempre aprendendo, né? É uma caminhada constante. Porque o dia perfeito, né, é o dia da nossa morte, ou então se Jesus voltarmos e ainda estivermos vivos. Enquanto estamos aqui, precisamos ser ministrados pelo Espírito Santo e precisamos nos mergulhar na palavra de Deus para que a palavra de Deus nos domine, nos molde, né, transforme a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração. Conforme está escrito em Romanos 12, capítulo 2, que diz assim: não vos conformeis com este século, com este mundo, mas transformai-os pela renovação da vossa mente. A minha mente precisa ser renovada, transformada, regenerada cada vez mais de acordo com a palavra de Deus, né? Com a palavra de Deus. Quando eu vivo isso, eu entendo que eu vivo o reino de Deus, porque eu me transformo e o que está ao meu redor é transformado pela renovação da minha mente. E aí na sequência do verso diz assim: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você não tem como conhecer a Deus e conhecer a boa, perfeita e agradável vontade dele para a sua vida e o que é viver o reino dele sem ter a sua mente transformada, regenerada, corrigida, modificada, renovada de acordo com a palavra de Deus e com a ministração sobrenatural do Espírito Santo sobre a sua vida. É isso, não há como servirmos a dois senhores.
Precisamos fazer uma escolha, tomar uma decisão. Não existe a opção de ficar em cima do muro ou caminhar uma vida inteira de infidelidade. Uma hora um, uma hora outro, uma hora um, uma hora outro. Precisamos fazer uma escolha, tomar uma decisão. Se Jesus é o teu Senhor, é o Salvador da sua vida, não o aceite, não aceite, não entenda que você possa passar a sua vida inteira o adorando, sacrificando para Ele no Egito. Queira a liberdade, liberte-se do senhorio deste mundo, dos padrões deste mundo. Se entregue verdadeiramente ao domínio de Deus, ao controle do Santo Espírito de Deus. Clame a presença sobrenatural do Santo Espírito de Deus, ministrando sobre a sua vida. Está escrito no Evangelho de João que Jesus é a luz que dissipa as trevas. Que o Santo Espírito de Jesus venha sobre a sua vida, como a luz que tem poder para dissipar as trevas, te mostrando, trazendo entendimento, né, a respeito do que precisa ser retirado, colocado, o que tem que ficar, o que tem que sair, consertar, ajustar, para que todo o seu viver seja amoldado de acordo com os padrões de Deus e que Deus, a vontade dele, a palavra dele, tenha verdadeiramente senhorio sobre a sua vida. Isso não é questão de opinião, não sou eu quem digo isso, é a Bíblia quem diz isso, né? E a Bíblia é o manual de instrução do cristão. Eu quero ler mais um verso, né? 1 João, capítulo 2, do verso 15 ao 17, está escrito assim: Não ameis o mundo e nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Não ameis o mundo. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não temos a opção de ficarmos em cima do muro ou de passarmos uma vida sacrificando ao Senhor no Egito, vivendo em fidelidade. Tome a sua decisão, faça a sua escolha. E eu oro que você escolha ter em espírito, em verdade, em liberdade, o senhorio de Jesus sobre a sua vida. Para encerrar, voltando ao primeiro texto que eu usei aqui nesse vídeo, né, quando Jesus fala, não dá para ter dois senhores. Antes dessa fala, Jesus diz bem assim, ó, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os olhos forem bons, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Você quer ter a mente de Cristo? Você quer que Jesus seja o Senhor e Salvador da sua vida? Seja verdadeiramente o Senhor da sua vida? Faça com que os seus olhos sejam bons. Faça com que, através dos seus olhos, entre a luz de Jesus, sabe, sobre a sua vida, tenha cuidado com o que você vê, com o que você lê, com o que você assiste, com quem você segue, com quem você permite que influencie a sua vida. Porque se você continuar olhando para este mundo e para o que é produzido conforme os padrões deste mundo, a sua mente continuará mundana e o seu olhar embaraçado, a sua visão embaraçada e corrompida a respeito de Deus, de quem é você em Deus, do que a palavra de Deus representa para você. Faça com que seus olhos sejam bons. Use os seus olhos para olhar para o céu, para olhar para a palavra de Deus. Clame a presença do Santo Espírito de Jesus na tua vida. Que Ele diretamente ministre ao teu coração. Que Ele verdadeiramente traga a luz de Jesus sobre a tua vida e te convença da realidade de caminharmos em fidelidade, tendo único e exclusivamente Jesus como Senhor das nossas vidas. Que Deus te abençoe.